Se você é fã de filmes de terror, certamente já ouviu falar sobre a boneca Annabelle. Em suma, a história da boneca do mal começou a se popularizar em 2013, depois do filme Invocação do Mal. O longa mostra, basicamente, um dos maiores mistérios explorados pelo casal Ed e Lorraine Warren. Eles foram demonologistas que ganhavam a vida resolvendo casos sobrenaturais, muito famosos na década de 60. Vamos saber mais sobre essa história a seguir aqui no Desbravando o Desconhecido. Ed e Lorraine Warren. Annabelle, conheça a verdadeira história da boneca do mal. Para quem não sabe, os Warren são pessoas reais que residiam em Monroe, em Connecticut. Por décadas, eles viajaram pelos Estados Unidos resolvendo fenômenos sobrenaturais e possessões demoníacas. Na verdade, o dom de lidar com os espíritos era de Lorraine. Dessa forma, conta-se que ela tinha visões e sensibilidade para o assunto desde criança, mas que só deixou seu sexto sentido aflorar depois de adulta. Depois de casada com Ed, eles passaram a resolver casos misteriosos como o de Amityville, que também virou filme. Muitos outros casos envolvendo o casal ficaram famosos e até viraram filme, como o de Annabelle. Ao longo da carreira do casal, eles foram armazenando os objetos amaldiçoados dos casos que resolviam. E foram tantos casos, que eles acabaram criando o Museu do Ocultismo dos Warren, na casa deles, em Connecticut. Embora Ed tenha falecido em 2006, o local ainda é aberto ao público. Assim, o museu conta com uma coleção de respeito, resultante dos 10.000 casos resolvidos ao longo da vida dos Warren. O espírito de Annabelle. A verdadeira boneca Annabelle que virou símbolo de horror, também está no Museu dos Warren e é proveniente de uma história pra lá de assustadora. Donna, uma estudante de enfermagem, havia ganhado a boneca de presente da mãe quando se mudou para Connecticut. A garota tinha acabado de começar a faculdade. Até que Donna e sua colega de quarto começaram a perceber que, quando elas voltavam para casa, a boneca estava sempre em uma posição diferente. Aliás, muitas vezes, a boneca Annabelle estava em um outro cômodo qualquer. Preocupadas com o que poderia estar acontecendo, as colegas pediram ajuda de um médium. Na época, o homem disse que supostamente, a menina havia morrido naquele apartamento há muito tempo e estava feliz pela presença das jovens. Isso foi o suficiente para que elas deixassem o suposto espírito inofensivo viver com elas dentro da boneca. Não demorou muito tempo para que as coisas na casa começassem a ficar realmente estranhas. Certa vez, um amigo das garotas, que sempre visitava o apartamento, estava dormindo no sofá e algo ruim realmente aconteceu. Ele, que não acreditava em nada sobrenatural e vivia fazendo piada da história, achou que estivesse tendo uma espécie de pesadelo. No entanto, ele estava sendo estrangulado por Annabelle. Quando ele acordou, tirou a boneca de seu pescoço e, recobrando fôlego, percebeu que seu peito estava todo arranhado. Assustadas, as donas do apartamento buscaram a ajuda de um padre chamado Egan. O padre logo entendeu que alguma coisa muito mais séria estava acontecendo ali e chamou seu superior, Padre Cook. Esse último era experiente em exorcismos e poderia expulsar o que quer que fosse. Exorcismo de Annabelle. Mas, nem mesmo o padre especialista em obras malignas conseguiu lidar com a força de Annabelle sozinho. Foi então que Ed e Lorraine foram chamados. Logo de cara, eles viram que não era um espírito humano que estava ali, mas um demônio que manipulava a boneca do mal para tentar possuir uma alma humana, provavelmente a de Donna. Padre Cook, então, fez o exorcismo no apartamento e na boneca e o casal levou Annabelle embora. Eles a guardaram junto com as demais relíquias. No entanto, até chegar lá, coisas macabras aconteceram. Durante o caminho de volta, o casal de especialistas percebeu que o caso era muito mais pesado que eles poderiam imaginar. Por várias vezes, eles passaram perto de sofrer um acidente sério. Ed, então, resolveu parar o carro, jogar água benta na boneca e fazer nela o sinal da cruz.
O ritual acalmou Annabelle, mas de volta à casa do casal, ela ainda manteve suas atividades demoníacas por algum tempo. Lorraine contava que, muitas vezes, eles flagraram a boneca levitando ou, simplesmente, em outros lugares da casa. Foi preciso, então, fazer uma espécie de urna de madeira e vidro, onde a boneca permanece trancada até hoje. Melhor não testar. Dizem ainda que um casal de incrédulos visitou o Museu do Ocultismo há alguns anos e pediram para ver Annabelle. O rapaz resolveu fazer graça da história e bateu o dedo no vidro da urna, mandando a boneca provar que tudo aquilo era real. O resultado desse desafio foi um acidente de moto que tirou a vida do rapaz. A namorada dele sobreviveu, mas precisou passar um tempo em um hospital psiquiátrico para se livrar do trauma do acidente. Posteriormente, ela contou que não se lembrava de nada, apenas de rir sobre a história da boneca e de acordar no hospital. Embora a boneca Annabelle original já esteja quieta há muitos anos, ainda assim, um padre visita o Museu dos Warren 2 vezes por semana. Em agosto de 2020, internautas chamaram atenção para a história de uma possível fuga da boneca original que inspirou o filme. Apesar de oficialmente mantida em segurança no Museu dos Warren, Annabelle parecia ter escapado do local. A informação chegou a receber mais de 175 mil menções durante a madrugada em que a informação passou a circular, mas não passava de fake news. Ainda que o boato tenha ganhado força, foi baseado apenas em um comentário alarmante de usuários confusos com informações ao redor da divulgação de vídeo com a boneca. Durante o período da pandemia de coronavírus, a Warner Bros. Decidiu gravar um vídeo mostrando Annabelle sozinha e entediada dentro dos estúdios, em Los Angeles. Nas imagens, ela acaba fugindo do local com um carrinho de golfe, o que pode ter ajudado a espalhar o boato da fuga como uma informação. Como as histórias de Annabelle se tornaram uma franquia de filmes. Independentemente de qualquer uma dessas atividades sobrenaturais ter acontecido ou não, os contos deixados para trás eram tudo que o diretor e produtor James Wan precisava para reunir um universo de terror lucrativo e duradouro. No início de 2014, Wan escreveu a história de Annabelle, uma boneca de porcelana assombrada de tamanho infantil com características reais e uma tendência para a violência, usando a boneca Annabelle da vida real como sua inspiração. Aliás, existem várias diferenças entre a boneca dos Warren e sua contraparte cinematográfica. Desse modo, a diferença mais óbvia é a própria boneca. Enquanto a Annabelle real é claramente um brinquedo de criança com suas características exageradas e partes do corpo de pelúcia, a versão cinematográfica de Annabelle é inspirada em bonecas vintage feitas à mão de porcelana com cabelo trançado real e olhos de vidro brilhantes. Junto com suas características físicas, as travessuras de Annabelle também consagraram a franquia de filmes. Em vez de aterrorizar um par de colegas de quarto e um namorado, o filme Annabelle muda de casa em casa, atacando famílias, possuindo membros de cultos satânicos, bem como matando crianças, se passando por freira e causando caos na própria casa dos Warren. Por fim, apesar do fato de que a verdadeira Annabelle só tem um suposto assassinato em seu currículo, Wan inventou destruição suficiente para 3 filmes de grande sucesso. Com oração e água benta, a Annabelle original é trocada de caixa no Museu dos Warren. E a história da Annabelle não se restringe aos filmes de terror. Recentemente, foi divulgado um vídeo da boneca sendo movida de uma caixa para outra por Tony Spera. Durante a maior parte de sua vida, Annabelle esteve sob os cuidados dos especialistas paranormais Ed e Lorraine Warren, mas desde a morte de Lorraine em 2019, seu genro Spera assumiu o papel de zelador da boneca. Mas, como você move uma boneca que se acredita ser vingativa e abrigar demônios? A resposta é com muito cuidado. Podemos ver esse processo em 19 de abril deste ano, quando Spera realizou um vídeo ao vivo no YouTube. Spera e sua equipe passaram por todo o procedimento enquanto uma audiência ao vivo de milhares de pessoas assistia ao momento de tensão. Água benta, oração, luvas, desinfetante para as mãos e uma lista de verificação, eles tinham tudo. Tony realizou a troca porque a caixa original precisava passar por reformas, pois o objeto será exibido junto à boneca no The Warrens Paracon 2022, evento anual de Halloween.
Obrigado, deixe seu joinha, seu like e compartilhe, e se ainda não é inscrito inscreva-se e até mais.